Ele vai sair para ajudar? As perguntas são por onde? Sim. Pelo Face? É? Pelo Face. As perguntas. Normalmente sim. MBL Campinas, está transmitindo? Face? Vocês são Qual é o canal? O Face. Todo mundo. Isso. Apareceu aqui ainda. Não, do YouTube e Facebook. Bota nos dois. Tá, vou botar, mas ainda não apareceu. Vamos ver aqui. Vai ser processado essa Aqui apareceu, vou pegar já. Ó, já tem Não, eles não falaram macumba, tirou a foto bem na hora que vocês estavam com o cu na boca. Tá ao vivo. Estamos ao vivo. Acho que pega aqui também. Estamos ao vivo. Ao vivo, gente, oi. Muito boa noite. Você não vai entrar. Tem duas pessoas já, acabou de entrar no Facebook. E agora a gente está no Facebook não, no YouTube. Agora a gente Vocês está... escutaram alguma coisa? A gente precisa ver se o Face... Você ouviu aí? Desconsidera, escutou. Vamos falar um pouquinho? Tá ok o som. Agora a gente vai ver o som do Facebook, se tá tudo bem. Perguntas tem perguntas. Então, gente, aqui é bem eclético. Pessoal, ninguém bebeu aqui não, a gente tá querendo escutar. É água, é o Santo Daime. Pessoal, minutos, hein? Fica aí com a gente aí. Ó, já recebemos aqui, ó. Nós temos 42 mil pessoas no Facebook do MBL. Óbvio. 480. Matheus, no Facebook eu tô saindo cortado. Quem pode arrumar? É esse aqui, ó. No último? Eu aqui. No meio. Não, o meu sabe faz ao vivo. Olha no visor. Você tá sendo cortado aonde? Eu não tô vendo aqui, peraí. Ó, João, aqui, ó. Não tá aparecendo, ó. Aqui tá. Então, olha aqui e tenta regular. É porque tá com um delay. O Renan deve estar assistindo, né? Olha como tá aqui. Que isso? No G5 eu não posso mais mandar mensagem, então eu sou mais administrador, tá? Como não? Que sacanagem. Mas não tem a ver uma coisa Não é com mais administrador, aí não dá pra mandar no G5, porque só administrador pode mandar. Então eu mando no Ah, mas você só tem um cara que é administrador ali, nós não somos. Foi sacanagem que ele que criou. Não, eu sei o Marcelo. Gente, vamos começar? Aí eu vou mandar nos outros. Ô, Paulo, tá Beleza. preto aqui. Tá preto. Macumba. Não liga de novo. É porque... Isso vai Ai, virar meme. Eu vou fazer um dele amanhã seu. Pronto, Paulão. Aperta lá o Já mandei em todos 1206. os grupos, já mandei. Facebook Oi? e YouTube. Gente, só um pouquinho. Estamos ao vivo. Câmara. Esses negócios ligam sozinhos, liga. Desligou sozinho. Vai ser bom porque vai começar tudo junto, né? Eu tô falando de suporte Isso. do Android, tô esperando a resposta. Lembra que eu comentei com você? Você falou. Sumiu Sumiu fora, tudo. sumiu um monte de coisa de conversa de WhatsApp. E não foi nada. Pronto, Paulão. Dri? Foi. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao MBL News Campinas. Nós estamos aqui com convidados muito especiais, mas antes da gente apresentar, dá um like aí no canal, compartilha e se inscreva também para você sempre receber o sininho aí, a notificação dos nossos news. E hoje a gente está aqui com a professora Janaína, já eu vou falar o brilhante currículo dela, e também nossos convidados especiais aqui que ninguém conhece, o Paulo Gaspar,
Marcelo Leão, boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Professora Janaína é economista, professora da FGV, ela é membro da comissão do Relato Integrado. Boa noite, professora. Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, no meio desse pessoal bacana. Essa meninada ali que tá... Vocês não estão vendo, gente, mas tem uma meninada aqui, ó, de poder. É isso mesmo. Gisela, Matheus, Gisela, Joana, Matheus, Paulo. o John e o Paulo. Paulo. Tá bem? Meninada não. Obrigada, professora, Menino. por ter aceitado o convite do MBE, por estar aqui com a gente. Estou muito honrada de estar aqui com vocês. E obrigada a todos vocês que estão aí com a gente ao vivo, né? A professora vai falar com a gente sobre a transparência na administração pública. Sim, é um tema extremamente relevante, principalmente porque nós pagamos impostos. Não é verdade? É verdade. A gente paga imposto, a gente se desdobra, a gente busca uma série de situações e sem transparência a gente não consegue saber o que está sendo feito, a gente não consegue ter noção se aquilo que foi dito está realmente acontecendo, se não está acontecendo. A transparência é algo tão relevante em termos de governança, é um dos grandes pilares da governança. Nós temos 4 grandes pilares na governança. Então, a primeira é prestação de contas, a segunda é equidade, a terceira é responsabilidade social e a quarta é transparência. Sem transparência, não é possível se manter. As coisas você não consegue saber se aquilo está sendo feito, se aquilo não está sendo feito. E a administração pública, ela tem que trabalhar com esses princípios. Principalmente a publicidade, tem que publicitar as suas ações. Só que o grande problema é que as coisas são muito desconectadas. Então, quando você entra no site da transparência, você olha as coisas muito fragmentadas. Vocês não conseguem saber exatamente o que está sendo feito, se aquele número que está sendo lá, que está dito lá, do que se refere, não é? A gente fica meio perdido com relação a isso, não é assim? E não tem confiança, né? E não tem confiança, isso que é o ponto. Hoje, as prestações de conta, pelo fato de não serem conectadas, você não tem credibilidade naquele dado. E as pessoas acreditam muito que um relatório de prestação de contas, ele precisa ter volume, precisa ser campanha, e não precisa ser. Se a gente for pensar em termos de transparência, em termos de conectividade da informação, esse processo faz com que eu comece a perguntar para a minha área, para outra área, se aqueles dados começam a ser relevantes ou não. E aí a gente começa a trabalhar não só pensando no nosso umbigo, mas pensando na comunidade como um todo. Quem que é o grande... para quem que a gente tem que dar satisfação? Para a comunidade, para o cidadão, não é? Não só para o cidadão, para os órgãos de controle. A gente não tem ainda um órgão externo que não seja os órgãos de controle. Que a gente comece a dar publicidade para os outros países. Isso é semelhante aos órgãos de controle do mercado financeiro, à governança corporativa? Opa, sim. Para quem são esses dados quando a gente fala de mercado financeiro? O mercado financeiro é para o acionista, para o detentor do capital. Quem que é o detentor do capital numa administração pública? Quem? Todos nós. Quem? Todos nós. O povo quer saber. Vamos dar uma pimentinha aí, Paulo. Tem uma pessoa aqui que é o Júlio César Daniel. Já. Nossa. Com este nosso prefeito é impossível ter transparência na nossa cidade de Campinas. Então bem, quem que é o Júlio? Júlio César Daniel. Muito bem. Pois é possível sim, mesmo as pessoas têm a falsa ideia de que com transparência só tem que colocar coisa boa. Mentira, gente, não dá. Muitas vezes vocês vão colocar coisas que não são boas. A gente não estava dando uma olhada, por exemplo, naquela lista dos salários? O que a gente percebeu com a lista de salários? Paulo, comenta um pouco sobre essa lista de salários, só para o pessoal de casa ter uma noção aí. Então,
só para terminar o seu raciocínio. Então, a lista de salários, o que, que a gente percebe? Que tem pessoas com um salário bem pequenininho e pessoas com um salário descomunal. Isso não é um ponto positivo, não é? Entretanto, se não divulga, a gente não sabe de onde está indo, para onde está indo esse dinheiro. Agora, de posse daquilo, é possível a gente questionar o órgão e falar, escuta, meu querido, o que você vai fazer? E qual seria o órgão, no caso, que o Marcelo está falando do salário da Câmara, que a gente colocou ontem um vídeo, né? Ela fala do salário pequenininho, na verdade o pequenininho na Câmara é a partir de 5 pau para cima, né? Que assim, é 3,5, mas é 1,5 de vale-refeição, né? Isso. Então qualquer faxineiro ali, servidor de cafezinho, vai ganhar no mínimo 5 Não, pau. só tem uma faxineira, querido. E o resto, o que é? A gente tem uma que ganha 25 mil lá, né? Mas fora essa que ganha 25, Só não tem tem uma mais. faxineira. Pessoal, o prefeito de Campinas não recebe 25 mil por mês, mas a faxineira recebe. Não, agora está ganhando 25, antes vai ganhar 24. É. Mas é terceirizada a limpeza lá? Deve ser terceirizado. Só tem uma funcionária. Depois que vocês me mandaram aquilo tudo, eu comecei a analisar os dados e fui no plano de cargos. E fiquei sabendo que tem uma só contratada, né? Faxineira. Mas é a dos 25? Só tem uma. E será que essa do 25 ela ganha esse valor porque ela é antiga lá, antes daquela lei do teto? Ou ela mesmo? Não, ela é antiga, é uma funcionária antiga que muito possivelmente deve ter acumulado algum cargo, alguma função gratificada ao longo da carreira dela e aquilo foi incorporando ao salário dela. Então é isso, pessoal. E tem uma outra listinha também que a gente tem lá, que não divulgamos ainda, que é da prefeitura, né? Dos salários da prefeitura, que também são do mesmo naipe aí da Câmara. Não tem nenhum de 102 lá na prefeitura, mas tem de 70, tem de 80, tem de 90. E até a gente estava conversando que esse de 102, não necessariamente ela está recebendo 102, apesar de estar na planilha, né? Ela está recebendo Como você estava 28. explicando, né? O que acontece? Tem um abate-teto, né? E tudo isso a gente só consegue graças à Lei de Acesso à Informação, que veio a partir de 2012. E todos os órgãos começaram a trabalhar os dados para poder divulgar. Então, graças a... Nós estamos em 2019, foi em 2012. Recente, né? 7 anos é pouco tempo, né? É pouco tempo em termos de... Mas você vê como a transparência já começa a colocar luz. Porque quanto mais transparência, mais exigente a gente fica também, né? Sim. A gente quer mais e mais e mais, né? Então hoje a gente está tendo acesso a valores, ao cargo, mas a gente quer saber quem é esse cara e o que ele está fazendo, né? E ao no mercado valor financeiro que é a ele está mesma recebendo. coisa. Lá, se você olhar no site da B3 ou na Reuters, ou enfim, em qualquer agência dessas de regulação de mercado, tem lá, você acessa a ação da empresa, tem os dados da empresa e tem o DNA da empresa. Quem são os principais diretores, quanto eles ganham, quanto que eles declaram de imposto de renda. Hoje a gente quer saber isso. Então já é uma demanda do mercado, é uma demanda por conta dessas mudanças. Não é compatível, por exemplo, uma pessoa que tem um salário de 10, de 8 mil, está com uma Ferrari. Você começa a avaliar essas questões. E antigamente a gente não tinha esses parâmetros. A gente via a pessoa, né, A não ser que a Ferrari dele venha de um patrimônio familiar, independente do cargo público dele, que é Sim. muito difícil, né? Eu acho que O tem, relato- acho que tem um comentário ali, Matheus. Tem um amigo meu, mandou boa noite, pessoal, Douglas. Ele falou, até eu quero ser faxineira da Câmara com esse salário. Será que é faxineiro mesmo ou será que não é uma laranja? Grande abraço aí, Douglas. Eu acho muito possivelmente que é realmente um funcionário. Na administração pública, nós temos algumas distorções
porque não tem plano de cargos ou porque começou o plano de cargos muito depois. Não existe, por mais que a gente trabalhe a questão da meritocracia, enquanto não existe uma reforma administrativa que a gente estava comentando, é muito difícil você acreditar na meritocracia. Então, normalmente você vem com quinquênio, com decênio, sabe? Vai incorporando coisas além das funções gratificadas. Como esse salário, esse aumento que teve ontem de 2% lá do salário na Câmara, né? Já tinha tido ano passado o aumento do Vale-Refeição, porque havia os concursados, os servidores da Câmara que ganhavam próximo dos 1.400 e os comissionados não ganhavam 600, sei lá, alguma coisa assim. Aí eles quiseram equiparar, né, aos 1.400 e, por outro lado, os concursados servidores queriam aumento, porque eles tinham direito, subsídios, a categoria, bababá, acumulado não sei quantos anos, né? Aí o Marcos Bernardelli, numa tacada de mestre, de mágica, o que ele fez? Não, então eu não vou dar aumento para vocês, porque eu quero devolver dinheiro para o Jonas. Só porque eles fizeram uma passeata com cheque de 32 milhões no centro da cidade, sabia? Não? Então, o presidente da Câmara e os vereadores da base do prefeito fizeram uma passeada carregando um cheque de 3 metros de comprimento e passaram esse mico lá, né? Ou seja, o orçamento da Câmara é absurdamente alto, não tem como você gastar aquele dinheiro todo. 147 milhões de pessoas. Mesmo você dando aumento de salário e tipo de 1.400 e pagando 60 pau para a procuradora que for, sobra 30 milhões todo ano. Então, o orçamento desse ano foi para 146 milhões, o ano passado foi de 146 dividido Executou por tudo? 30. Não executou, faltou 30. É isso? Então, sobrou, né, no caixa. Então, né? aí que tá. Quando a gente pensa no processo do relato integrado, o que é o relato integrado? É uma maneira de pensar diferente. Eu tenho que trabalhar pensando primeiro qual é o modelo de negócios da entidade. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas acham que economizar 30 mil de um planejamento orçamentário é bacana. E não é, significa que você planejou mal, ou as ações que você desenvolveu não se concretizaram. Faz sentido? Sim. Só que o que acontece? Quando a gente trabalha com propósito, quando se tem por trás disso um modelo de negócios, a gente começa a trabalhar em prol a algo maior. E veja, a Câmara, ela é essencial para nós, para a sociedade. Ela é essencial. Então, o que é preciso fazer? Se está sobrando 30 milhões, certamente alguma outra parte da administração ficou faltando. Esse orçamento da Câmara ele é baseado por um teto constitucional definido na Constituição brasileira, né? Em função do número dos habitantes, do que arrecada, tem um valor X lá que é o teto do orçamento da Câmara, né? Então, essa fórmula constitucional precisaria ser mudada, repensada de alguma maneira, né? Esse é um outro problema. Na administração pública, nós fazemos aquilo que está escrito. Não é possível pensar fora disso. Então, a gente precisa regular isso, dar moldura para isso. Quando você pensa no processo do relato, eu vou fazer porque é certo, não porque estão mandando que eu faça. Percebe a sutileza? Até porque é um teto, né? Você pode fazer algo, né, mais dentro da tua realidade. E lá eu tive conversando com outras áreas da própria da prefeitura como um todo, que eu sei que faltou verba, né? Mas faltou por quê? Porque continuamos trabalhando como silos, cada um por si. Então tá faltando o quê? Alinhar tirar esses silos e trabalharmos como um modelo, porque é uma prefeitura, meu Deus do céu, é um município. Eu queria até relembrar um aspecto em relação a essa camiseta que a gente está usando. Teve um aumento de 50% em 2017,
né, no final de outubro. Pegou todo mundo de surpresa, né? Um aumento de 30% em 2018. Em plena crise, né? E depois 2019 mais 15%, 2020 era para ser mais 15%, né? Na verdade era 10 e 10, 30, 10 e 10. Só que quando você põe inflação, quando você põe o FIC, não vira 15, né? Vamos falar de 10. Então era 30, 10 e 10. E aí o que aconteceu? A partir do 30, que foi já comprometido em 2018, nós fizemos parte de um movimento para fazer um PL para baixar o IPTU. Então a gente propôs congelamento de 5 anos, nós propusemos mexer nas alíquotas, porque eles reveram todo o mapa de valores da cidade, que não mexia há mais de 10 anos, tinha que mexer. Porém, eles atualizaram o mapa de valores dos imóveis da cidade, mas não mexeram nas alíquotas. Então foi aquele aumento absurdo, né? Numa crise no país, né? Numa época de crise. Então, a questão toda não é nem como tinha que fazer o recálculo todo, tinha, mas a forma de vir de uma vez só, no meio de uma crise, foi uma pancada, né? Então, e o pior não é a gente pagar, o pior é não ter propósito. Porque, não ter volta, né? Porque muitas vezes eu pagaria, eu tenho certeza que você pagaria também, se você soubesse que está sendo feito mais hospitais, estava melhorando a segurança, mas aonde que a gente tem uma resposta sobre isso? E além de tudo, prejudicou muito o comércio. Os comerciantes eles reclamaram demais, tiveram que fechar lojas, fechar estacionamento, demitir funcionário, desemprego. Empresas saindo de Campinas e indo para outras cidades que é muito mais barato. Então, nessa jogada do PTU, o que eles fizeram? Quando eles viram que inclusive nós entramos com ação na justiça, no TJ, nós perdemos, porque nós questionamos a forma como foi aprovado esse aumento. Eles chamaram uma audiência extraordinária, uma votação extraordinária do dia para a noite. Aliás, marcaram de manhã, 10 horas da manhã, para votação. E assim, relâmpago. Os caras que não eram da base ficaram sabendo dessa votação um dia antes. Assim, foi atropelado o negócio. E aí a gente questionou isso. A forma como foi proposto não foi republicano, né? Teve debate. Mas aí a justiça entendeu que não havia nada de ilegal, porque estava tudo dentro da lei, e não vai julgar a forma, né? Então, perdemos, fizemos manifestação, colocamos 5.000 pessoas lá no Largo do Rosário, fizemos um barulho. E aí surgiu um movimento, que é um movimento a nível nacional, mas aqui em Campinas pegou muita força porque o aumento foi muito abusivo. E aí, esse PL, a gente ficou coletando assinaturas com a população durante um ano. Chegou no final do ano, eles engavetaram o nosso projeto. Esse projeto foi protocolado em janeiro. Chegou no final do ano, eles engavetaram, lá para setembro, dizendo que não tinha receita para dar o desconto, que a gente não queria nem os 10 de 2019, nem os 10 de 2020, não poderia congelar e não queriam mexer na alíquota, né? Não vai ter receita, só que o tal dos 30 milhões que ia sobrar, eles já sabiam que ia sobrar, só que eles estavam quietinhos ali, né? Vamos engavetar o prédio de vocês porque não tem receita. E aí engavetaram e, um milagre, os vereadores falaram, olha, vai sobrar 30 milhões aqui, agora a gente vai ser possível. Só que aí o projeto dele, né, do vereador lá, colocou o Zé Carlos com o Bernardelli, para eles levarem os números que eles conseguiram conversar com o prefeito abriu mão porque entrou os 30 milhões e fez um tal de um refis aí, que pessoas que estavam devendo foram lá quitar também uma parte. Então, agora tem receita. Então, assim, a máquina fica a serviço de politicagem. Então, você vê como a falta de transparência... Janaína, se Campinas tivesse implantado o sistema de registro integrado, a gente estaria livre de todas essas situações? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma grande empresa que saiu na Lava Jato, eu não vou falar o nome dela, né? Mas ela contratou 105 escritórios de advocacia para garantir que ela estivesse dentro do compliance. Sabe o que eu estou falando? Mandar toda aquela legalidade. Você pode estar legal e não ser, e ser amoral.
depende muito de quem faz, depende muito da vontade. Na década de 70, a Merck, ela cedeu a patente de um medicamento que dava cegueira do lado. Ele curava a cegueira do lado. Em 4 horas a pessoa ficava cega, na década de 70. Ela abriu mão em detrimento da saúde. E nós vimos no início de 2000 ela sendo massacrada por corrupção. Você vê, mudança de gestão. Eu acredito que a gente tem que fazer a coisa certa, independente de estar escrito. Isso é uma coisa que eu acredito, que eu levo isso para todo mundo. E você tem que fazer aquilo que está certo, não é porque alguém está olhando, é porque você sabe que você está fazendo. Ou seja, as instituições, como você colocou, a Câmara, o Poder Executivo, tem gente que acha que tem que acabar com tudo, que o vereador não precisa, que tem que fechar tudo, tem que ter intervenção. Não, pelo amor de Deus, federal, temos que ter instituições fortes. Então, até porque a gente só consegue grau de investimento, por exemplo, que a gente estava falando aqui, se tiver instituições fortes. Eu não posso chegar e sair dando rasteira em todo mundo e salve-se quem puder, porque isso não é nem... Vou ser direto, se o Brasil fechar o Congresso, fechar o Supremo, a economia do país, ela cai, ela se quebra. Eu acredito que se acontecer isso, nós viramos Venezuela. Tá escutando, pessoal? é isso. E trazendo para a nossa cidade é a mesma coisa, né? Então, o fato de nós termos lá 33, 31, 30, 29 vereadores que não prestam, não quer dizer que a Câmara não é necessária. Opa! São coisas totalmente São coisas diferentes. completamente... Por isso que tem que bater em levar transparência, em regular, em colocar compliance, governança pública, trabalhar com limites. A gente tem que trabalhar com limites, pelo amor de Deus. Tem que dar legitimidade para essas entidades. E nós, povo, temos a nossa parcela de culpa nisso tudo, porque nós não fiscalizamos, nós não cobramos, a gente sabe xingar, sabe reclamar, sabe mandar o cara para aquele lugar. Mas a gente não está lá na Câmara, a gente não está lá ligando na ouvidoria, a gente não está indo no gabinete do vereador, a gente não está indo nos órgãos competentes, representar no Ministério Público, se for o caso. Nós estamos sempre terceirizando a nossa maneira de agir para os órgãos públicos. Então a gente vota num vereador, num prefeito, a gente acha e larga lá. Tem gente que na outra eleição nem lembra quem votou, não sabe nem quem votou. Então, e essa sociedade líquida de Bauman mesmo, que as pessoas não são mais profundas, não se aprofundam na notícia, não se aprofundam nas relações. É difícil. E eu não vou, a gente tem que se adequar a isso também, porque as coisas são muito voláteis, as coisas são muito incertas, né? São muito complexas e são muito ambíguas. A gente tem que lutar com isso e se precaver a isso também. Então, quando a gente traz para a administração pública essa legitimidade e cobra que exista um modelo de negócios, que cobra que exista uma cadeia, isso não estou falando como um empresário. Às vezes as pessoas falam, você está falando que nem empresário na administração pública. Não, querida, a gente tem que ter respaldo. Eu preciso garantir que o detentor do capital, no caso, o cidadão, seja respeitado. Tenha as suas vontades, seja cerceado. E eu sei que hoje, numa quinta-feira à noite, o que nós vamos fazer hoje, Paulo? Vamos dar uma olhadinha lá no site da transparência, dar uma olhadinha na execução orçamentária? Quem que faz isso, Paulo? Você, o Marcelo aqui, a Adri. Não. E a Bushi? E a Bushi? Ele está nos ouvindo, um Ô, abraço, Paulo, né, Bruxo? tem uma pergunta aqui interessante, do Drago. Olá, aqui no Rio, o Sindicato Adaptação cobra contribuições de prédios residenciais, incrível.
Em Campinas também é assim? Lá no Rio, Deve ser um esqueminha, né? E aqui parece que tem uma pessoa que está meio envolvida na Coab, né? De estar cobrando se alguma só uma coisa. pessoa. É o esquema todo, né? Só uma pessoa com certeza não, tem muito mais gente aí, né? Agora, você quer responder a pergunta do Drago? Não, Isso. pode responder você. Repete pra mim que eu não entendi direito a pergunta. Vamos lá. Drago. Olá, aqui no Rio, o Sindicato de Habitação cobra contribuição. Sindicato de Adaptação. Habitação. Cobra contribuições de prédios residenciais. A Coab de lá. Sindicato cobra Eu contribuição. sabia que tinha sindicato de habitação. Uns esqueminhas, né? É. E em Campinas, é assim? Bom, eu não tenho conhecimento não. Mas tem A um gente- problema na Coab agora, recentemente. né? Existe um possível, não, como é que é o termo, não é possível, um suposto esquema de grilagem de terras e venda de legalização de documentação, regularização fundiária, etc., para esquema de invasões de terra, fazenda, ocupações que existem, e aí existe uma quadrilha ou pessoas, esquema que vai resolver a situação, seja dos proprietários que tiveram a terra invadida ou das pessoas que ocuparam, né? Normalmente essas pessoas que têm a terra invadida vão procurar essas pessoas para das duas uma, tirar aquelas pessoas que ocuparam, e aí como é que eles conseguem tirar essas pessoas? Bom, de forma legal você não consegue chegar lá e ter um alvará para tirar ninguém, porque a gente sabe que a justiça protege esse tipo de coisa. Então normalmente quem invade já está amparado por essas falsas autoridades que vão vender o serviço para desocupar aquela terra. Então, eu sou dono da área, eu vou lá, pago, ó, tira aqueles caras de lá. E eu vou lá, faço um acordo com esses caras, eles saem e vão invadir outra área. Paulo, Isso é um dos problemas que tem. a delegada Terezinha está nos assistindo. Aí. Opa! Um abraço, Muito delegada. bem. Explica Obrigado para a pela Janaína audiência. quem que é. A delegada Terezinha é uma das pré-candidatas à prefeitura, já esteve aqui, né? Isso. Fazendo o programa aí com a gente. Mas a pergunta do Drago, realmente eu não entendo. A gente sabe que existem sindicatos e sindicatos, né? Existem sindicatos sérios, são uma minoria, mas existem. A gente estava até conversando outro dia na sua audiência lá pública na prefeitura, a questão dos conselhos de classe. Assim, né? Tudo isso que você está falando da transparência pública tem a ver também com a desburocratização, com as pessoas entenderem que essas cobranças compulsórias, né, conselhos de classe, sindicatos, tudo isso vai tornando um ambiente de negócios muito difícil, muito caro. O custo do Brasil é muito caro, né? Sabe que quanto mais burocrático, mais corrupto. Os países da OCDE, né, mais desenvolvidos, mais liberdade econômica, Mais menos liberdade, burocratização, menos menos burocracia e tal, menos sindicatos, menos conselho de classe, tudo é uma equação, né? O Chico tá online com a gente. Oi, Chico. Um abraço aí, Chico. Abraço aí pra você, viu, querido? Ele estava na Câmara hoje. É? Estava conversando também com a Janaína, um projeto bacana aqui do Fernando Roda em São Paulo, Tá. que é para fazer licitações, como é que a gente fala? Auditorias externas. Então a prefeitura ou a Câmara contrata uma empresa privada para fazer uma auditoria externa, que vem na Câmara, vem na prefeitura, analisar tal setor, tal secretaria, tal departamento e Eu acho isso Fala. Podemos fantástico. usar a ideia do relato integrado. Sim, Helena, você precisa conhecer esse garoto, né, Paulo Gaspar? já falamos disso. E aqui. olha, isso coibiria muito. A gente sabe que os processos licitatórios, às vezes as pessoas da área técnica são extremamente, tem muita lisura no tratamento, no processo. Mas a gente sabe que tem um monte de conchavos, de fornecedores, que só eles têm os documentos para poder entrar, só eles acabam se negociando o preço. Quando você vai comprar uma caneta, essa caneta aqui, ó, essa caneta você paga um preço no mercado,
no processo licitatório ela sai 100 vezes mais cara, às vezes. E eu cansei de viver isso. Eu sou funcionária pública, vocês sabem disso. E nós fizemos, eu também fiz parte de uma associação que chamava, existe no Brasil inteiro, esqueci o nome agora. Eles são pessoas, cidadãos comuns, aposentados ou não, que pegam as licitações, vão lá no site, pega, baixa e começa a amostragem, observatório social. Ah, isso é fantástico. Então, assim, eu enxergo como ser um trabalho de enxugar gelo, mas um trabalho benéfico que é o início de alguma coisa, né? Sim. Que são pessoas voluntárias, que estão ali com uma boa intenção, dedicam o seu tempo e tal, aí eles pegam os erros, pegam as superfaturamento e tal, aí o objetivo deles não é denunciar, fazer barulho. Chega lá, ó, o secretário, assim, fora. Obrigado, tá, a gente vai corrigir aqui, alguém deve ter errado e tal. O trabalho deles é isso, de ficar ali, trabalho de formiguinha, pegando um negócio aqui, um negocinho ali e apresentando. A gente sabe que é um trabalho ingrato, né? Mas um já é... E às vezes, uma coisa que eu ouvi muito é: eu sou entidade pública, eu não preciso fazer planejamento. Eu não preciso trabalhar com estratégia, eu não tenho que montar plano de negócio, porque se a economia vai bem, eu arrecado. Se a economia vai mal, eu diminuo a arrecadação. Gente, isso me dá síncopes, porque tem que planejar sim, a gente tem que atender sim, a gente tem que pensar fora da caixa sim. É o cidadão. Como é que você vê a questão do papel do Estado na sociedade? Você sabe que os liberais aí, nós, normalmente, pensamos que eles devem se encarregar dos 3 pilares ali, segurança, educação e saúde, né? E saneamento básico, infraestrutura. Você concorda com esse pensamento? Eu concordo bastante com esse pensamento, mas eu vou te dizer algumas coisas. Os Estados Unidos, sempre que tem uma dor de barriga, eles viram tudo keynesiano. É verdade. Eles ficam tudo keynesiano. Aí entra o governo, sabe? Na crise do middle marketing, a gente viu isso. Sim. Ele entrando na administração privada, o governo entrando na administração intervindo. Sim. Então, eu acho assim que o bom senso é o melhor dos padrões. Eu prefiro tirar da administração pública tudo que não for segurança, saúde e educação. Porém, algumas coisas a gente sabe que ainda não temos quem faça melhor. Mas a busca deve ser quem faça melhor. E também a gente não é um país de primeiro mundo, a gente não é um país rico ainda, né? Pra ser total. E a gente tem tudo. Você viu o tamanho do Brasil? Pois é. O dia que isso aqui tiver... É aquela questão, né? O que é um país rico para você? É um país, para o Bolsonaro, por exemplo, é um país que tem minério, que tem riqueza mineral, a gente tem óleo, isso vai acabar, queridos. Pronto, falei. Isso vai acabar se a gente não pensar em economia circular, em tirar não tem que pensar em outras formas de produção. Para outros é petróleo, para outros é não sei o quê. Agora, o que adianta você ter uma riqueza mineral se você tem um povo que não condiz com essa condição? Ou seja, povo miserável, povo ignorante. Né? Então você pega lá a Arábia Saudita, lá, o cara tem petróleo, mas 99% da população é analfabeto, por exemplo. Qual que é o futuro? O dia que acabar o petróleo, você está ferrado. Né? E até porque o petróleo só propicia desenvolvimento para um nicho muito pequeno de pessoas e o resto, né? A Venezuela, a gente está vendo o que está acontecendo. Então, a gente chega à conclusão, como pegamos os países da OCDE, que nós temos que investir no povo. Sim, né? Educação. O povo é a maior riqueza que pode ter, né? Maior do que a riqueza mineral, etc, etc. E aí esse é o nosso desafio, né? E você vê, falando, por exemplo, em Coreia do Sul, desse tamanho, gente. Só que eles fizeram um trabalho, estão fazendo um trabalho de educação de base fortíssimo. E ali a gente vê o quê? A gente percebe, você fala de Coreia do Sul, você lembra de qual indústria que você lembra? Samsung. Samsung. Hyundai. Hyundai.
Né? Quem que ganha mais? O engenheiro ou o lavrador de terra? Porque a gente manda para fora commodities. E eu não estou falando mal de commodities, pelo amor de Deus, é a nossa... Que salva o Brasil. É o que nos salva. É a nossa vocação. Mas a gente manda para lá, para fora, o grão do café e importa o Nespresso. Quem que tem mais valor agregado? Que salvou a Colômbia, né? Se não fosse o Nespresso na Colômbia... Então, mas olha só, a gente precisa trabalhar mais, a gente precisa incentivar mais a indústria, mais. Mas vai incentivar a indústria como? Educação. Não adianta botar todo mundo para passar de ano. Eu peguei aluno, quando estava dando aula só em graduação, eu pegava aluno que não sabia ler, judiação, e tinha vontade. Hoje complicado, a gente tá nos grupos aí do WhatsApp, né? As pessoas já não, assim, quanto mais humildes forem, você não consegue nem ler o que está escrito ali, né? Porque as pessoas estão passando de ano sem qualificação. Sim. E você vê. E você pega pessoas, não é só alunos humildes, não. Eu pego alunos assim de classe social média para cima. Também. Escreve você com C cedilha, querido. Opa! Essa ainda não escrevi, Paulo. Vou aprender. Se até o ministro da Educação escrever. Não. Mas com relação ao relato integrado em Campinas, você acha que a gente consegue implantar umas velas acesas, uma macumba? O que vai precisar pro Jonas entender esse negócio aí? Você tinha que falar, Você me mata. Olha, eu vejo Campinas como um solo muito fértil. Precursor. Eu vejo como um precursor na administração pública. Vocês sabem que Campinas, a região de Campinas, é o segundo PIB do Brasil. Sim. Pelo amor de Deus. A gente precisa, se a gente implantar aqui, fizer um modelo aqui, que o negócio é certo. Isso aí, Paulo. Eu tô assim, olha, batendo na porta deles para eles fazerem. E o que precisa para ser implantado, por exemplo, na Prefeitura de Campinas? Primeiro é vontade de fazer, né, querido? O prefeito. Ah, bom. É isso. Vontade de fazer tem que vir do prefeito, é isso? Normalmente, em qualquer empresa, é top-down, né? De cima para baixo. Porque a força que a gente tem lá de baixo é difícil você subir, né? Então quer dizer que se o próximo prefeito chegar e falar assim, vamos implantar o relato integrado. Aí qual que não é o relato integrado, só o relatório. Porque as pessoas falam do relatório. O relatório, queridos, é isso aqui, ó. Representa isso aqui do relato integrado. Um espirro. É uma produção. Vamos imaginar que você foi eleita, você é a prefeita, tá? Hoje é seu primeiro dia de trabalho, nós somos seus secretários. Juntar todas as áreas. O que você vai falar pra gente? Vamos juntar todas as áreas e nós vamos montar, porque o planejamento estratégico dentro da administração pública é feita para inglês ver. Não consegue colocar em prática. Você tem que trabalhar e respeitar, primeiramente, são as pessoas. Todo aquele corpo funcional que vê passar prefeito, sair prefeito, passar prefeito, sair prefeito, você acha que ele olha para o próximo prefeito como? Você me fez lembrar uma coisa, o Zema ganhou lá em Minas o governo, né? Uhum. E o outro não queria passar a prestação de contas para ele, Isso, né? Tem alguma coisa a ver com o que você está falando? Inclusive eu ia falar o seguinte, você tem um período de mandato, vamos dizer assim, de 4 anos. Você vai lá se esforçar para colocar em ordem a casa, implantar um relato, colocar um relato integrado. Você vê como não é uma coisa da pessoa, não pode ser da pessoa. Tem que ser independente de partido, tem que ser para a gestão. Do cidadão, né? Do cidadão. Então, normalmente, quando você começa numa prefeitura, num governo, enfim, no primeiro ano você está cumprindo o planejamento do anterior. Para dar sequência, essa é a ideia. Então tem que fazer o planejamento e não é só o PPA. O PPA ele vai falar sobre os investimentos que você vai fazer, onde você vai colocar o dinheiro na infraestrutura, na educação, os investimentos. Mas o PPA, não vamos... para quem não sabe, é um planejamento econômico. Plurianual, planejamento plurianual. Econômico.
Não é só Só econômico. Ele vai trabalhar com todos os pilares do governo, mas ele trabalha focado nos investimentos. E se eu tenho, por exemplo, de custeio, 90%, 99% comprometido com custeio? Hoje, folha de salário aqui, nós devemos ter o quê? 90% comprometido? Eu não posso falar porque eu não fiz essa A média deve ser, né? No estado de São Paulo é algo em torno disso. Então, você faz o quê? Até porque é importante a gente falar a questão da gasolina, para quem não sabe, o presidente jogou o desafio para os governadores para baixar o preço da gasolina. A gente sabe que metade do preço da gasolina é imposto, é ICM, né? ICMS, que é o imposto que o Estado arrecada, né? Sobre tudo que a gente consome e tal, imposto de circulação de mercadorias. Não é possível você abaixar o preço de gasolina se não abaixar o ICMS, que está totalmente relacionado com folha de pagamento. Então, como é que o governo de São Paulo vai tirar imposto, sendo que ele tem 90% da folha comprometida? Tem que revisitar. Né? E o bom seria que fosse do federal para baixo. É a forma política, administrativa e junto. Tem que andar tudo junto. Então, E quando a isso gente... vai envolver um pacto federativo, Sim. porque hoje São Paulo, de 100% do dinheiro que ele manda, volta 8%, 7%. Sendo que outros estados, tudo que entra lá tipo Roraima, Amapá, sei lá, não manda nada e recebe 100%, né? Então, Porque assim, eles não têm também, né? Tem essa exatamente. situação. Então, assim, você tem estados como São Paulo, aqui do Sudeste, Sul e tal, que sustentam a maior parte do Brasil. Estão numa situação crítica, em termos de não pode abrir mão de imposto, de redução de carga, de arrecadação. E aí vem o presidente e joga isso aí para a torcida. Tipo, tá aí o desafio. Não é assim, gente. Então, vamos deixar de ser otário, nós, o povo brasileiro, né, de cair nessas falácias, né? A gente tem que entender que para mexer com imposto, é um processo. Nós temos que ter a reforma administrativa. Por quê? Porque a gente vai tirar todos esses privilégios, esses acúmulos de cargo, essas incorporações de não sei o quê, os marajás, a gente não fala contra o servidor público, a gente fala contra os absurdos, os marajás, os privilegiados, né? Que são... Então é só fazendo essa reforma administrativa que a gente vai conseguir realmente enxugar a carga foi para fazer a tributária. reforma Previdência. da Previdência. E mesmo assim não saiu do jeito que deveria ter saído. Desidrataram, Né? era para ser 1 trilhão e foi para 800 milhões, né? No final. Porque sempre que vamos mexer com É 1 trilhão em 10 anos, né, que ele queria, e a economia vai ser de 800 milhões, uma coisa assim. e o problema não foi, e a gente sabe que não foi o aposentado, que aquele não é o aposentado. O problema não é esse. Não é isso. Né? Não, eu não entendi. Você tem que cortar verba de quem está realmente mamando. Por exemplo, você trabalha 8 anos na política e você se aposenta com seu salário inteiro. Então, mas foi cortado, né? Porque o teto agora é o INSS de 5.800 mas reais. mas não é nem quem recebe 5 mil que é o problema, né? É isso que você está falando. O problema é que ele recebe ali mais embaixo, né? Ele não chega ali, recebe o salário mínimo. Assim. Então, esse não foi para esse que esse acabou pagando a conta. Mas você estava explicando como seria a implantação do relato integrado na Prefeitura de Campinas. Então, primeiramente, o que nós precisamos fazer? Teria que chamar as áreas, teria que fazer o planejamento focado na cadeia de valores, rever a cadeia de valores da Prefeitura e rever o modelo de negócio. Eu fiquei sabendo que nós temos aqui em Campinas uma área de governança que ela é reconhecida no Brasil. Terceiro lugar. Então, eu tenho uma área de sustentabilidade que ela está atuando, ela está lá, mas ela não está conversando com as outras áreas.
Então a gente precisa agrupar isso precisa funcionar, isso precisa integrar. E a partir dali, sair com um plano diretor. Pensar como um organismo. Como um organismo, um ecossistema. E aí você vai bater de frente com interesses de grupos políticos. Ah, sempre vai, né? Que o cara não vai querer entregar para o seguinte uma casa arrumada. Para o outro usufruir, que ele teve que suar para arrumar ali. Ele não vai usufruir, porque ele vai ter que trabalhar para a coisa funcionar. Mas o relato integrado, ele traz essa mudança no pensamento integrado, que não é só fazer por você, é fazer pelo próximo, pela próxima gestão, pela próxima geração. Essa é a ideia. E aproveitando o gancho do Paulo, qual o cidadão que não está envolvido, acompanhando o portal da transparência, acompanhando política, tentando entender um pouquinho mais, ou mesmo quem está chegando aí agora, qual que é o papel do cidadão? Como que ele pode colaborar, pedir, se manifestar, né? Através do portal de transparência. Sim. Através do portal de transparência. Se tivéssemos trabalhando com o relato integrado, o produto do relato integrado, que é o relatório integrado, teria 20 páginas. 20 páginas você lê no ônibus. E o relato integrado não poderia entrar numa administração através de uma lei? Não, porque fere o princípio do relato. O princípio que é você ser ético porque você é ético, porque você quer ser, porque é maior que você. Independente de... A gente faz o que a lei manda, isso você tem que fazer. Daqui para frente é o que você é. Por isso que o Tribunal de Contas, ele trouxe isso, o Tribunal de Contas da União. Ele trabalha com a prestação de contas em forma de relato integrado, porque ele está avaliando a integridade, ele está avaliando a nossa maturidade em termos de governança. Ele está mapeando isso. E ele está percebendo que tem coisas que você tem que fazer independente de estar escrito. E por mais que a gente fala do relato, do princípio do relato, hoje nós recebemos uma chamada de uma entidade e falou assim, não, eu faço o relato integrado. Fui lá ver. Ai, meu Deus do céu. As pessoas ainda não têm noção do que é o relato. Aquelas 300 páginas de coisa que vem para lá, vem para cá, muito rebruscada, cheia de mimimi, que não... E aí? Não diz nada, não chega a lugar nenhum. Você sai com as mesmas dúvidas, não existe um pensamento integrado, não trabalho com os capitais, com 6 capitais, quer dizer, quais são os insumos, da onde eu tenho? Eu vou dar um exemplo dentro da minha área, né? Eu sou arquiteto. Então eu faço o projeto, a planta, e aí depois dela estar pronta, a criação, você vai entregar para um engenheiro que vai fazer o projeto de instalações elétrica, hidráulica, esgoto. Depois você vai entregar para um outro engenheiro que vai fazer o concreto armado, estrutural, para planejar a estrutura, laje, viga, etc. Ou seja, são vários profissionais que deveriam trabalhar integrados. Sim. Certo? Trocando conhecimentos. Falar, opa, essa coluna aqui vai pegar em cima da minha janela. Essa escada aqui, que eu subi, vou bater a cabeça aqui no andar de cima, não sei o que tal. Então, o que acontece? O cara faz um projeto comigo. Depois ele pega o meu projeto e leva para outro engenheiro. O cara faz as instalações. Aí ele pega o meu projeto e leva para o outro e faz. São 3 projetos diferentes. Se eu não participar do gerenciamento e compatibilizar isso, vai sair Frankenstein. Vai sair 3 projetos que não se conversam. Aí você entrega na mão daquele cara lá que é o que vai construir a obra. Então ele pega 3 projetos e fala, puta, mas não tem nada batendo com nada aqui. Qual que eu vou seguir? Ah, vou fazer da minha cabeça. E muitas vezes o cliente não contrata uma construtora, vai no empreiteiro, né? Então, é isso que você está falando. É isso que eu estou falando. É exatamente o que eu estou dizendo. Você precisa de um time que conheça como funciona todo o ecossistema, para você saber aonde você tem que interferir, aonde você tem que fazer a ligação, onde que está faltando ligar uma coisa com a outra. Gente, o servidor, é o que eu estava falando para você, ele vê o prefeito sair e entrar, ele acaba vendo, a motivação dele é mínima. Por quê? Porque ele sabe que o esforço que ele faz não está gerando nada.
Não tem continuidade? Não tem continuidade. Então, a primeira coisa, a gente tem que trabalhar com esse servidor, porque é ele que vai continuar depois que o político sair, entende? O corpo técnico vai continuar trabalhando independente de quem estiver no poder. Então deixa um desafio aí, Janaína, no ar. Pois é, então o desafio é pegar esses servidores e, queridos, tem que dar, começar dali. Mesmo se o prefeito não quiser, ele tem que bater, porque ele vai ficar. Faz sentido isso? Sim. Ele vai ficar. Vai sair, não vai sair, vai entrar, vai vir gente nova, vai vir fulano, ciclano, beltrano, partido XPTO, e ele tem que lutar. Então, se ele ficar naquela coisa da Gabriela, síndrome da Gabriela, eu nasci, eu vivi, ele vai perder. Porque eu levantar 5 horas da manhã, tomar aquele banho, não, nesse tempo que aqui eu já estou sabendo que o inverno aqui é tenebroso. Para chegar para trabalhar num lugar que eu não estou motivada, me ajuda aí, hein? Então, por isso que a reforma administrativa, ele vai trabalhar com essa questão da meritocracia, né? Sim, precisa. Então, nosso tempo está indo aqui, mas a gente tem uma pergunta do Paulo Kubota. A transparência das contas públicas, acredito que pode viabilizar a auditoria cidadã que em cidades pequenas vem dando resultados. Como a Janaína vê isso? Não entendi. Deixa eu ver, cadê? A transparência das contas públicas. Acredito que pode viabilizar a auditoria cidadã que em cidades pequenas vem dando resultado. Eu acredito sim, porque a auditoria cidadã vai ter mais subsídios de análise. Hoje em dia ele tem que pegar e fazer, ele tem que ser um especialista, ele tem que ser um contador, ele tem que ser um cara de finanças para ter uma noção. Não dá para você pegar hoje um relatório público e falar, é isso. Duvido que faça um negócio desse. Se não é um contador, se não é uma pessoa técnica, não consegue avaliar. E se não é uma pessoa técnica da área pública, menos ainda. É isso mesmo. A gente se esforça, né, Paulo? A gente se esforça. Então vai ser um desafio aí, né? Vai ser Ano um de grande- eleição municipal vai ser um grande desafio. Cobrar relato integrado do pessoal, tem que cobrar transparência, tem que cobrar integração das informações das áreas. Fica a área de infraestrutura falando uma coisa, aí quando você vai ver, a área de licitação está falando outra, que não casa com o que a pessoa está falando, e aí fica aquela conversa desconversada. E quem que perde? A gente, o cidadão. Paulo, olha que interessante. Joeval Martins. Educação, saúde, segurança pública. O resto privatiza tudo. Mais ou menos por aí, fazendo as ressalvas que a Janaína já colocou, tem horas que o Estado tem que regular, tem que dar salvar uma situação ou outra, porque o Estado é para isso mesmo, né? Para fazer políticas públicas. Porque às vezes o mercado ele se comporta de uma maneira agressiva, tem os seus gargalos e tal, e aí você tem que ter a mão do Estado regulando. Mas quanto menos ele entrar, melhor, né? Ele só vai ter que entrar nos momentos necessários mesmo, né? Por Mas exemplo, até as empresas privadas, a partir do momento em que elas começam a utilizar relato integrado, que algumas já utilizam, ela já começa a mudar o seu processo, ela já começa a questionar a sua reputação, ela já não pensa somente no lucro, pelo lucro. Ela quer saber o como. Não adianta eu, enquanto empresa privada, eu quero ganhar, eu vou contratar funcionários, já que aqui a gente tem uma carga tributária alta, eu vou contratar funcionários lá do país XPTO, que no país XPTO o uso de mão de obra infantil é ok. Não pode. O trabalho escravo é ok. Não pode, não dá. Eu não quero ter parceria, eu não quero ter relacionamento com esse tipo de pessoa. E hoje o mercado tem cobrado. Muitas empresas que saíram escândalos desse tipo, as ações na bolsa despencaram. E hoje a gente fala, por exemplo, dos acidentes que aconteceram aí em Brumadinho, que deixam a gente preocupada.
Eu quero saber de que maneira que está sendo feito. Eu quero saber quem são os seus parceiros. Eu quero saber quem são os seus fornecedores. E se você não usa relato integrado, me explica por que você não usa. É isso que a Bolsa de Valores tem questionado. Ela tem o relato e explique. Então, ok, você está na Bolsa e você não quer ter nenhuma ligação com sustentabilidade, meu querido? Perfeito. Explica. Isso aí. E sustentabilidade não é só meio ambiente, como você explicou, né? É perenidade. Tem que pensar nos filhos dos filhos dos filhos dos meus filhos. Eles estão vendo um mundo melhor do que eu estou vendo aqui, do que vocês estão vendo. Tomara. Paulo, tem uma pergunta direcionada a você aqui. É o Giba Melo. Gosto do Partido Novo, é inovador. Só acho que o presidente do Novo não cheira nem fede. Dá uma comentada sobre isso aí, Paulo. Sobre a pessoa do presidente, cada um tem a sua opinião individual, né? É muito saudável que a gente, como liberal, não defenda pessoas. A gente tem que defender ideias, né? E de pessoas a gente concorda muita coisa e discorda muita coisa, porque as visões são pessoais, são relativas e tal. Agora, o partido em si, o movimento, a instituição, isso tem que ter uma linha de conduta. É isso que nós defendemos. Então, você pode estar no partido, no movimento que for, assim, eu estou ali porque eu pelo menos concordo com a maioria das ideias, 100% não existe, né? Então, se eu estou no Partido Novo é porque eu me alinho com a maior parte das ideias que ele defende. Só que o partido é composto por centenas, milhares de pessoas. Eu não sou obrigado a concordar com elas. Mas o estatuto de um partido é feito de acordo com um consenso entre elas. Então, a gente segue sempre ideias. O dia que a gente começar a seguir pessoas, a gente vai cair na mão de... vai cometer muitos erros. Vai cometer muitos erros. Pessoal, a gente já está chegando aqui no nosso tempo aqui. Alguma pergunta aí? Tem. Vocês leram a do Chico ou não? Não. Não? Chico pediu para perguntar. Que tal o envolvimento das companhias de seguros para acompanhar o cronograma das obras licitadas e garantir os atrasos e potenciais perdas? A gente já começa a falar de economia circular, que são as parcerias. Olha que bonito isso. Isso tem a ver com o projeto do MBL de Performance Bond, que era o seguro anticorrupção, que não foi aprovado na Câmara de Campinas. Exatamente. O MBL protocolou um projeto com o Tenente Santini, foi 2 anos atrás, e o ano passado foi colocado em votação e engavetado. Esse projeto é importantíssimo porque a licitação de obras públicas sempre exigiria que a empresa que ganhasse a licitação contratasse um seguro que podia ter até 5% do valor comprometido. Então, a obra vai custar 100 milhões. Então, a oneração desses 100 milhões seria até 5% para a contratação desse seguro. Qual que é o legal desse projeto? O seguro vai fazer o papel de fiscal da obra para garantir qualidade, prazo e eficiência. Então, você entrega uma obra que não acaba, né? Que é muito comum. Então, o desperdício que tem. Superfaturamento e qualidade. Você faz um negócio lá que vai cair. Então, qualquer um desses 3 itens que não for cumprido no contrato da licitação, o seguro vai pagar. Então, o seguro vai estar ali todo dia cobrando eficiência, preço e prazo. E o seguro vai fazer o relato integrado. Exatamente. Todo mundo tem que relatar, que todos os agentes. No todos. caso dessa obra, é ele que vai fazer isso, né? Porque o poder público deveria fazer sem a gente precisar fiscalizar, sabe? Como isso acontece. A gente também não fiscaliza. Então, você ter um seguro ali, é a certeza de que o negócio vai ser bem feito, no prazo feito e com preço justo. Num processo licitatório, tem a função do fiscal, existe, normalmente é um servidor, e pela Constituição Federal, nós somos solidários e é imprescritível. Então, eu falo porque eu já fui várias vezes, eu fui fiscal. Jesus me salve, eu ficava
Deus me perdoe, porque você fica casado, você e sua geração, com aquele Mas tem gente que dorme tranquilo, viu? Que dorme. Pessoal, nós vamos ter que chegar aqui no nosso encerramento, né? E se alguém quiser mandar alguma pergunta depois para a professora Janaína, pode encaminhar para a gente, pode também encaminhar também. Pode mandar para janaína.calvo@palestrafinanceira.com.br. Respondo todas. Isso aí, pessoal. E também, pessoal, se vocês curtem o trabalho do MBL, acesse o nosso site lá, mbl.campinas.br/contribua e apoie o nosso trabalho, porque a gente tem aqui os custos dos equipamentos, né? Tem a produção aí do vídeo aí. E também, pessoal, lembrando que dia 18 de abril é o Congresso Estadual do MBL em Sorocaba. Vamos com a gente, vamos, já está disponível os ingressos, é só você também acessar as nossas redes sociais também e vamos todo mundo junto para Sorocaba. E ó, mais uma coisa, na semana que vem, nos dias 4 e 5, eu estou dando aqui em Campinas um treinamento lá em Viracopos sobre relato integrado para administração pública. Então, Campinas, aproveita! Vamos lá aprender como é que faz esse negócio aí, como que implementa isso. É isso mesmo, pessoal. Vamos aprender, vamos estudar, vamos em Sorocaba. O Kim Kataguiri vai estar lá, Mamãe Falei, Holiday. Vamos aí também aprender com esse pessoal aí que está lutando pelo Brasil melhor. Paulo, obrigado pela presença, pela participação. Marcelo, obrigado. Obrigado, Matheus, João, Paulo. Professora. Prazerzão estar aqui com enorme, vocês, obrigado, adorei. Eu quero também. Até a próxima, pessoal. É isso aí, a próxima vai ter velhinha pra nós aí. Valeu. Beijocas carinhosas pra vocês. Você desliga pra nós aí? Facebook,